Ali. Hoje é com grande alegria que a gente recebe a visita do Frederico. Estava procurando lá do Centro André Luiz, uma casinha fantástica que eu conheço muito bem lá. Seja bem-vindo e obrigado e fique à vontade, tá? Obrigado. Boa noite. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, no início do capítulo tem a passagem evangélica, né, que faz parte do Sermão da Montanha. Fala então: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, quando nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, nós temos que ter a atenção de buscar entender o sentido, mas para buscar esse entendimento, nós também precisamos compreender o significado das palavras, né? Que muitas vezes a gente lê, relê e nunca se atenta para esse significado. O que significa misericórdia? O que significa misericórdia? Se a gente for olhar no dicionário, nós vamos ver lá vários conceitos. Nós vamos nos ater a dois deles aqui. O primeiro deles é que misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia. Então, é a compaixão suscitada pela miséria alheia. Quando a gente fala de miséria, que tipo de miséria que vem à nossa cabeça? Que tipo de miséria? Seria material, então. Miséria material, não é? Mas e a miséria moral? Nós muitas vezes não paramos para pensar na miséria moral, não é? E a miséria material, em relação à miséria moral, ela é, vamos dizer assim, bem tênue, né? Por quê? Porque ela é passageira. Ela pode demorar a existência toda, mas ao desencarnar, aquela miséria material se finda. E a miséria moral? A miséria moral, se nós não a combatermos, nós a levaremos onde quer que nós estejamos. Estejamos encarnados ou desencarnados, mas ela vai acompanhar a gente. Então, quando a gente fala na compaixão suscitada pela miséria alheia, nós temos que lembrar também da miséria moral. Quer ver um exemplo? Nós estamos em casa assistindo televisão, muito tranquilos, quando vem aquela chamada do jornal. E a gente sabe que a nossa mídia, ela gosta daquelas notícias que vão causar impacto, não é? E aí, o repórter anuncia que um determinado indivíduo tirou a vida de outros indivíduos da própria família. Nós, como bons cristãos, nós fazemos uma oração pelo assassino, não fazemos? Não? Mas por quê? Ele não é miserável moralmente? Ele é miserável moralmente. E aí, por que nós não fazemos a oração por ele? Porque na nossa mente nós estamos ainda muito presos à ideia de miséria, tá? É material. Apesar de nós conhecermos as leis da reencarnação, as consequências, a nossa visão ainda está muito presa à parte material da nossa existência. O que nós fazemos com relação ao assassino? Só pensamento negativo, né?
desejos que a gente é melhor nem contar, não é? Se a gente não fosse espírita, a gente falaria pena de morte. Mas como a gente é espírita e o espiritismo não admite a pena de morte, então a gente pensa com relação ao assassino somente o quê? Prisão perpétua, porque é o que merece. Mas nós temos que lembrar dessa parte aqui do Sermão da Montanha. E olha que quando Jesus disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele mostra aqui claramente a lei de causa e efeito. O que eu dou é exatamente o que eu vou receber. Se eu não estou sendo misericordioso, eu posso esperar misericórdia? Claro que não. Eu colho aquilo que eu planto. Outro exemplo. O nosso país está passando por uma turbulência terrível. E nós, de novo, como bons cristãos, sempre nas nossas orações pedimos luz para esses políticos que estão aí, não pedimos? Todos eles. Não pedimos, não? Eles são miseráveis moralmente. Muitos deles acham que vão viver aqui para sempre. E que o que estão fazendo está absolutamente correto. O Chico disse que muitos desses políticos, ao desencarnar, eles se encontram em estado deplorável. Deplorável. Por quê? Porque eles são miseráveis moralmente. E essa miséria moral, ela só é combatida quando nós temos vontade de combatê-la. Enquanto ela estiver satisfazendo, vamos dizer assim, os nossos desejos, enquanto encarnados, nós dificilmente vamos buscar combater essa miséria. Então, todas as vezes que nós nos lembrarmos dessa passagem, nós temos que lembrar que a miséria, a pior delas, é a miséria moral, e não a miséria material. O outro significado para misericórdia é simplesmente perdão. Simplesmente perdão. Tem aqui alguém que acha difícil perdoar? Todo mundo acha fácil? Todo mundo acha difícil. Ninguém se manifestou, não é? Então eu acho que todo mundo acha difícil. Mas por que é difícil perdoar? Por que é difícil perdoar? Ou por que é tão difícil perdoar? Nós vamos ver mais na frente. Na realidade, o perdão, ele é o esquecimento da ofensa. Mas não é um esquecimento simplesmente pelo esquecimento. É o esquecimento de não considerar a ofensa ocorrida. Gandhi, ele libertou a Índia do Império Britânico, sem um único ato de violência. Passado muito tempo depois, um repórter, então, entrevistando ele, pergunta se ele havia perdoado os seus ofensores. E ele, então, responde de pronto que não. E o repórter, então, fica, assustado com aquilo. E pergunta, mas por quê? E ele fala, porque eu nunca fui ofendido. Outro caso, a irmã Dulce, ela tratava todos aqueles assistidos por ela como sendo os meus pobres, não é? E ela não perdia uma oportunidade para pedir uma ajuda para os seus pobres. E ela então,
uma certa vez lá, saindo em uma feira, estende a mão para o feirante e pede uma ajuda para os meus pobres. O que aquele feirante fez? Quem assistiu o filme da vida dela sabe dizer. Deu uma cuspida na mão dela. Se fosse conosco, o que nós faríamos? O que nós faríamos? Aí depende do tamanho do feirante, né? Mas ela, com um espírito já bem evoluído como é, pegou aquela mão, guardou no bolso do hábito, e estendeu a outra mão e falou assim: esse é o meu, agora uma ajuda para os meus pobres. Então, o problema da ofensa não é a ofensa em si, é o quanto nós engrandecemos esse ato, o quanto nós o tornamos grande. Porque todos esses espíritos mais evoluídos que passaram pelo planeta Terra, eles, ao invés de engrandecer os atos ofensivos, o que eles faziam? Minimizavam ao máximo possível. Minimizavam, ao ponto de considerar aquele ato como nem sendo uma ofensa. Porque todos esses espíritos mais evoluídos, eles consideram aqueles outros que agem ainda, né, com essa ferocidade toda, como crianças espirituais que são. Então, não é que nós vamos agir como eles, porque nós ainda precisamos evoluir bastante, mas nós precisamos começar a repensar essas ações nossas com relação às ofensas. Então, Jesus, como eu já falei, nessa parte do Sermão da Montanha, ele mostra a lei de ação e reação. E observa que tudo começa partindo de nós. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, primeiro nós temos que ser misericordiosos, para depois esperar a misericórdia. Segundo o Evangelho, no capítulo 10, existem duas formas de perdão. Uma forma verdadeira, que é aquele perdão do fundo do coração. A outra é uma forma mentirosa, que é quando as pessoas dizem que perdoam, mas os seus atos, as suas ações, dizem totalmente o contrário. E nós temos então algumas formas dessas daí. Muitas pessoas dizem assim: eu perdoo, mas eu não quero ver aquela pessoa nunca mais. É o perdão condenação. E tem gente que ainda fala, nem pintado de ouro, não é? Tem o perdão pretensão, que é aquele perdão onde a pessoa fala assim: eu perdoo, mas eu vou dizer a ele ou a ela umas verdades. Quem é o dono da verdade? Quem é o dono da verdade? Somente Deus. Somente Deus é o dono da verdade. Nós temos apenas pontos de vista. E, na maioria das vezes, pontos de vista bem estreito, né? Bem. Então, nós não podemos achar que nós somos donos da verdade para dizer alguma coisa para aquela pessoa que nos ofendeu. Tem o perdão menosprezo, que é aquele perdão onde a pessoa fala assim: perdoo, porque ele é um coitado, um sem eira e nem beira. Aí, aproveitando o ensejo aqui, de onde vem
qual é a origem desse termo sem eira e nem beira? Alguém sabe? Não? Oi? Isso. É que quando os portugueses vieram para o Brasil, aquelas famílias mais abastadas construíam as suas casas com a beira e com aquela cobertura por baixo da beira, que era a eira. Aquelas famílias mais ou menos construíam as suas casas somente com a beira. E aquelas famílias que eram pobres construíam as suas casas em forma de caixote, não é? Sem eira e nem beira. Então é daí onde vem essa expressão. É considerado um coitado realmente. E o perdão rancor, que é o mais absurdo de todos. É aquele que a pessoa fala assim: eu perdoo, mas não esqueço. Como é que pode dizer que perdoa e dizer ao mesmo tempo que não esquece? Se o perdão é o esquecimento das ofensas. E o último é o perdão maldição. O que nós pensamos, voltando a falar dos nossos políticos, o que nós pensamos deles? Nós que já somos espíritas, né? Já conhecemos as leis da reencarnação, o que nós pensamos deles? A gente pensa assim, né? Ah, quando ele desencarnar, ele vai, o lugarzinho dele no umbral está reservado. Ou então, a gente pensa, vai ter uma próxima encarnação de muito sofrimento. Vai vir todo estrupiado, vai reencarnar na África para sofrer todo tipo de miséria lá. Esse é o perdão maldição. Então é quando a gente diz assim: eu perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Por quê? Porque nós estamos condenando essa pessoa a um castigo. Deus condena? Não. E Deus absolve? Se Deus não condena, Deus absolve? Também não. Não. Quem é que nos condena e quem é que nos absolve? Nós mesmos. Por quê? Porque Deus colocou em todos nós, na nossa consciência, suas leis. Então nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. Se eu faço algo de errado, eu fiz por livre e espontânea vontade. É o meu querer. Então eu tenho sempre a opção de fazer o certo ou de fazer o errado. A escolha é sempre minha. Sempre minha. Eu não posso nunca dizer: eu fui influenciado. A escolha é sempre da própria pessoa. Então nós temos que lembrar que não tem como haver o perdão sem compreensão. Compreensão de quê? De que todos nós, sem exceção, temos necessidades e limitações. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos em marcha evolutiva. Então nós precisamos, uns em relação aos outros, agir sempre com compreensão. Porque eu não posso exigir do outro aquilo que eu ainda não sou capaz de fazer. Se para mim é muito difícil combater as minhas imperfeições, é claro que para o outro também é. Então eu tenho que compreender isso. E a outra coisa, nós temos que aprender a nos colocar no lugar do outro. Quando alguém vem tentar nos ofender, será que nós paramos por um segundo sequer para pensar: o que ele está passando? Qual é o problema que ele está enfrentando? O que o está atormentando? Será que nós paramos para pensar assim?
Difícil, né? Porque se o outro vem querer nos jogar uma pedra, nós já estamos com um caminhão pronto para devolver, não é? Então nós temos que começar a repensar as nossas atitudes. Repensar as nossas atitudes. Nos colocar no lugar do outro. Porque nós temos que lembrar daquilo que Jesus disse, né? Que nós devemos fazer ao outro o quê? Aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se o outro vem tentar me ofender, qual seria a reação que eu esperaria se fosse eu tentando ofender o outro? Então eu tenho que pensar. Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então aqui Jesus mostra claramente para a gente que não há limite para o perdão. Nós temos que perdoar sempre, sempre que surgir a necessidade do exercício do perdão. O que acontece conosco quando nós nos lembramos de algo muito bom que aconteceu no passado? O que acontece com a gente? Ninguém sabe. Fica feliz. O que mais? É uma sensação de bem-estar, né? Alegria. Dependendo do fato, a pessoa até chora de emoção. Mas o que acontece quando nós nos lembramos de uma coisa ruim que aconteceu no passado? Fica com raiva, angustiado, não é? Nervoso. Agora, a pergunta: por que tudo isso? Por quê? Porque para o nosso cérebro não existe passado, não existe futuro. Existe somente agora. Agora. Então, todas as vezes que eu me lembro de um fato do passado, é como se aquele fato estivesse novamente acontecendo. Se a pessoa quiser experimentar, concentre, feche os olhos e busque essa lembrança do passado. A sensação vai ser essa. É como se tudo estivesse acontecendo novamente. Só porque isso vale para o fato bom e vale para o fato ruim. E aí, tem gente que gosta de sofrer, não é? Porque busca do passado as lembranças ruins, e aí começa a ficar ali, ó, remoendo aquela lembrança. Aí é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí, se for espírita, ela corre para o centro para fazer um tratamento de desobsessão. Quando, na realidade, o obsessor é ela mesma. Então, quando vem um pensamento ruim na nossa lembrança, nós temos que lembrar daquele ensinamento de Jesus também. Vigiai e orai. Só porque tem muita gente que confunde esse ensinamento, não é? Ora ao se levantar e antes de deitar. E vigia a vida de todo mundo que for possível. Tanto é que um dia, acho que tem uns 2 anos já esse fato, eu vi no para-brisa traseiro aqui de um Fusca, escrito assim: de hoje em diante vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. É claro que Jesus não quis dizer isso para a gente cuidar da vida do outro. O vigiar e orai é vigiar os nossos pensamentos, porque são desses pensamentos é que vão partir tudo. A nossa fala, a nossa ação. E se nós não vigiarmos, essa fala e essa ação serão boas?
Com toda certeza não. Então nós temos que vigiar. E quando percebermos que vem um pensamento negativo, nós temos que imediatamente buscar substituir esse pensamento negativo por um positivo, ou seja, uma boa lembrança. Se aquele pensamento negativo estiver muito forte, a oração, porque a oração é no sentido positivo de nós buscarmos uma ligação com o plano espiritual mais elevado, que possa nos auxiliar naquele momento, para que nós não fiquemos escravos daquele pensamento negativo. Então, nós temos que sempre estar atentos. E o problema é que nós não nos vigiamos, né? Não nos vigiamos. Tem gente que fala assim: ah, eu só vou pensar depois que eu fiz. Aí vai adiantar muito pouca coisa, não é? Nós temos que pensar antes. Todo problema, ele não deve ser resolvido de imediato. Deixa aquilo de molho. Aguarde a situação estar favorável. Quando assim estiver, nós vamos perceber que é muito mais fácil a solução, ou encontrar a solução para aquele problema. Então, é igual a história, né, de 2 soldados que foram presos pelo inimigo durante uma guerra. Sofreram muitas torturas. Terminada a guerra e passado muito tempo depois, os 2 se encontram. E aí o soldado A pergunta para o B se ele já havia esquecido todas aquelas ofensas, né, que eles haviam sofrido. E o soldado B disse que sim. E o soldado A disse que não. Todos os dias ele se lembrava de tudo que eles tinham passado. Aí o soldado B então responde que ele então ainda continuava escravo de tudo aquilo, enquanto ele já usufruía da liberdade. Por quê? Porque ele não buscava essas lembranças ruins. Não buscava. Deixava ela para trás. Então, perdoar não é fácil. Nós temos que concordar. Mas não é fácil pelo primeiro motivo. Nós não temos o hábito de exercitar o perdão. Não temos esse hábito. Mas nós não temos esse hábito porque nós temos 2 monstrinhos de estimação conosco, que nós alimentamos, cuidamos muito bem deles. Quem são eles? Quem são esses monstrinhos? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. O orgulho faz com que nós queiramos sempre ser melhor do que o outro. Sempre. Sempre ser melhor do que o outro. E o egoísmo faz com que a gente pense primeiro em nós, depois em nós, depois na nossa família, e se sobrar alguma coisa, aí a gente pensa no resto. Então todos nós ainda somos muito orgulhosos e muito egoístas. É claro que os níveis aí dependem de cada um. Uns mais, outros menos, mas todos nós ainda temos esses vícios. O outro motivo da dificuldade de se perdoar é porque nós temos uma grande dificuldade de nos comunicar. Muita dificuldade em nos comunicar. Hoje as pessoas só querem conversar através de quê? Isso aí todo mundo sabe a resposta, né? Na ponta da língua. Zap, zap. Ou então Facebook. É a forma de comunicação. As pessoas não conversam mais, não dialogam.
Quanto maior a cidade, pior isso daí. Quanto menor a cidade, vamos dizer assim, esse mal ainda está menos grave. Porque a gente anda numa cidade menor do que Rio Preto, a gente ainda vê muita gente à noite, com as cadeiras na porta da rua, junto os vizinhos ali, está tudo conversando. Aqui a gente já não vê isso. Quando eu tenho que ir a São Paulo, eu fico observando lá, né? Como é sentir sozinho no meio da multidão. As pessoas não olham em você. Está todo mundo com muita pressa, todo mundo atrasado. Se você cair no chão ali, ou eles te pulam ou eles só dão a volta. Você olha nas pessoas, a grande maioria estão com os fones de ouvido no meio da rua. Se for dentro do metrô, estão com os fones de ouvido e mexendo no celular. E tem uns que ainda jogam um capuz em cima da cabeça assim, que é para nem ver o que está acontecendo do lado. Isso é a falta de comunicação. Um dia eu fui numa pizzaria com a minha esposa e cheguei lá, dou sempre uma olhada assim para ver se eu não vejo algum conhecido, né? Porque senão vão falar que o Frederico é muito orgulhoso, né? Não viu lá, nem me cumprimentou. Então eu dou uma olhada assim. E eu vi na mesa do lado assim, um casal jovem, que estava num papo, mas num papo, só porque a gente não escutava a voz deles. Um de frente para o outro, cada um no seu smartphone. E eu imagino que eles estavam conversando entre si, né? Porque não é possível que cada um estava conversando com pessoas diferentes. O que vai acontecer com um casal desse? Casam, e é na primeira tentativa de diálogo, o que vai acontecer? Vai separar, porque não tem o hábito de dialogar. Vão sair brigas homéricas. Então, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos conversar mais, dialogar, porque com o diálogo nós resolvemos, se não todos, uma grande maioria dos problemas que nós temos. O outro motivo eu já citei aqui, que é a dificuldade em nos colocar no lugar do outro. E nós temos também um péssimo hábito de julgar. Nós estamos sempre julgando, sempre. Nós não podemos ver ninguém fazer nada que nós consideramos que é errado, que nós já estamos julgando. Estamos julgando. E é claro que é um julgamento sumário, né? Que é um julgamento já acompanhado da condenação, sentença condenatória. Nós associamos também o perdão à fraqueza. Quando a gente vê alguém perdoando, a gente pensa assim, mas é um sangue de barata. Ah, se fosse comigo. Por que isso? Eu também já comentei aqui. Porque quando nós estamos com a nossa visão fixada na parte material da nossa existência, perdoar realmente é muita fraqueza. Muita, não é pouca fraqueza não. Mas nós nos esquecemos que nós não somos esses corpos. Nós somos o quê? Espíritos encarnados, ou seja, nós estamos utilizando esses corpos. Mas nós não somos esses corpos. Então, a nossa visão, ela tem que estar voltada para a nossa verdadeira essência, que é a parte espiritual. E aí, quando nós olhamos para a parte espiritual, o perdoar deixa de ser fraqueza para ser fortaleza. Fortaleza moral. Fortaleza moral. Então, nós temos que tirar a nossa visão, não ficar tão fixado na parte material. Não estou dizendo aqui que nós vamos ter que passar pela nossa existência como se nem encarnado estivéssemos. Não é isso.
mas que nós temos que ter a certeza que nós estamos aqui de passagem, em aprendizado, e nós não sabemos o dia da nossa partida. Tem alguém aqui que sabe o dia que vai partir? E eu também não sei. E deixa de surpresa, né? Só que tem um detalhe: no dia que nós tivermos que partir, não tem choro. Não tem falar assim, eu tenho muita coisa para fazer ainda, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não tem isso. Então nós precisamos estar sempre prontos. Sempre prontos. Se for hoje, que seja hoje. Se for amanhã, que seja amanhã. Se for daqui 50 anos, melhor ainda, né? Que seja daqui 50 anos. Porque ninguém quer desencarnar na realidade. O próprio Chico, né, perguntaram para ele, o que você quer que escreva na sua lápide? Aqui jaz Francisco Cândido Xavier, muito a contragosto. Ninguém quer desencarnar. Ninguém. Mas todos nós vamos desencarnar. Então nós temos que lembrar disso. E nos lembrar principalmente que o nosso objetivo aqui é um só. Qual é o nosso objetivo? Nos melhorar. Nos melhorar. É para qualquer pessoa, o objetivo é se melhorar. É claro que o caminho que cada um de nós vai percorrer para que isso aconteça é diferente, porque os nossos compromissos são diferentes. Então nós temos que lembrar que ao sair desta, ou ao deixar esta existência, nós temos que ter agregado alguma coisa em nossa bagagem espiritual, mas alguma coisa de boa, de positiva, de virtude para o nosso espírito. E o outro motivo da dificuldade do perdão é que nós somos muito, muito melindrosos. Qualquer coisinha nos ofende, não é? Qualquer coisinha. Muitas vezes uma fala, uma brincadeira, a pessoa já se ofendeu. Um olhar já se ofendeu. Isso é o melindre. Então nós temos que deixar isso de lado. Nós temos que agir com mais leveza. É igual as pessoas falam, né? Não tem esportividade. Então nós temos que ser mais leves na nossa existência. Quem precisa de perdão? Será que tem alguém que não precisa de perdão encarnado? Todos nós precisamos. Todos nós. Porque quando nós falamos de perdão, a gente geralmente pensa eu perdoando alguém que me ofendeu. Mas também pode ser alguém que eu ofendi me perdoando. Não pode? E também pode ser eu me perdoando, que é o auto-perdão. E aí, mais uma pergunta: perdão é caridade? Não? Quando a gente pensa que perdão não é caridade, nós estamos com o nosso pensamento da mesma forma quando eu perguntei sobre a miséria. Nós estamos pensando somente na parte material. Somente na parte material. E a caridade moral? Ela existe. A caridade moral. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí vem a resposta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Então, perdão é caridade. Perdão é caridade. Então, nós temos que começar a pensar não somente na parte material da nossa existência. Nós temos que começar a pensar na parte espiritual. Como é que nós podemos aprender a perdoar? Primeiro, nós temos que entender que perdoar é desculpar, é não considerar o ato ofensivo, é não maximizar aquele ato. Ao contrário, é minimizar aquele ato. Nós temos que sentir no nosso próximo, não um inimigo, mas um irmão como nós em marcha evolutiva, e que muitas vezes tem menos compreensão do que a gente. Agora, se eu digo que eu tenho um pouco mais de compreensão, eu tenho que demonstrar isso. Não adianta simplesmente eu dizer que tenho mais compreensão. Eu tenho que demonstrar efetivamente que tenho mais compreensão. E nós devemos aceitar as pessoas como elas são, com virtudes e com vícios. Porque geralmente nós queremos agir com relação ao outro, é assim: eu quero que ele seja como eu quero que ele seja, não é? Eu não aceito ele ser da forma como ele é. Está errado isso. Está errado. Todos nós temos, vamos dizer assim, o nosso estágio evolutivo. Nós somos o que somos é devido a esse acúmulo de experiências das nossas existências. Então, cada um de nós traz a sua bagagem própria espiritual. Então nós temos que aceitar o outro como ele é. Como ele é. Nós temos que deixar de ser exigentes, porque nós somos exigentes ao extremo. Mais exigentes com relação ao outro. E conosco? Aí a gente volta a lembrar do Chico, né? Que ele falava o seguinte, que ao outro ele dava o direito de ser como ele quisesse ser, mas a ele impunha o dever de ser a cada dia melhor do que o dia anterior. Então nós temos que voltar essa exigência para nós mesmos, mas não é uma exigência, vamos dizer assim, sem um determinado controle, é uma exigência controlando os nossos atos, para que nós, a cada dia, vamos diminuindo os erros que a gente comete, porque todos nós cometemos erros, diariamente, e na realidade, o perdoar é não se sentir ofendido, é como eu falei aqui sobre Gandhi e a irmã Dulce, perdoar é não se sentir ofendido. Então, gente, vamos fazer uma reflexão sobre a misericórdia, nos dois sentidos que eu coloquei aqui, que é, no primeiro caso, aquela compaixão que a gente sente quando a gente vê alguém sofrendo, mas não só sofrendo materialmente. E também com relação ao perdão. E lembrando principalmente que aqui, nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus está nos mostrando que primeiro eu tenho que dar, para depois eu esperar receber. Então, primeiro eu faço, primeiro eu lanço a semente ao solo. Não adianta ter pressa, porque ela vai ter um tempo para germinar, um tempo para crescer, um tempo para florescer e um tempo para frutificar. Então que Jesus possa nos fortalecer,
nos dar entendimento, para que nós possamos nos conduzir da melhor maneira possível, de acordo com os seus ensinamentos. Muita paz e que Ele nos ampare.